Oiê, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sabem? Embora a gente receba algumas notícias tão desanimadoras, não é verdade? Da nossa conduta, né, brasileira, desse tratamento do Covid e de uma série de outras coisas, faz isolamento, não faz isolamento, permaneça em casa, não permaneça, trabalhe, não trabalhe. Eu acho que é um abalo, sabe, é um abalo sísmico geral, assim, que deixa todos nós com um aperto, sabe? Assim, é um aperto que dói a alma. Eu quero dedicar esse vídeo aqui, não é para amenizar, não é para sair na defesa de ninguém, sabe, gente? Mas eu acho, eu já passei por um processo de humilhação pública, sabem? Já contei isso para vocês num vídeo lá atrás, lá em Rio Verde, de Mato Grosso, quando eu me mudei para lá para assumir um concurso. Eu passei por isso e eu sei como isso fere e machuca a gente em proporções que eu digo que são incuráveis, sabe? As feridas, elas são incuráveis. Quando você passa por isso. E essa minha experiência, as minhas experiências de vida que me levaram a querer falar para vocês um pouco sobre quem foi esse ministro da Saúde. Quem é ele, além de ser ministro da Saúde, sabe? Por esse período curto de tempo aí que não durou um mês. O Dr. Nelson Teich, ele é carioca, ele se formou na UERJ e trabalhava na UERJ, Universidade Estadual lá do Rio de Janeiro, trabalhava na UERJ desenvolvendo pesquisas em relação ao tratamento de câncer, sabem? Ele tem um histórico de vida antes disso, de ter se envolvido com política. Ele trabalhou na campanha, nos bastidores da campanha em 2018. Ele já fazia parte desse governo num ministério, mas não era ministro da Saúde, porque por acordos políticos foi colocado o Mandetta, como vocês sabem. O Mandetta é daqui do meu estado. Também não saio em defesa dele porque não. E eu acho, sabe, que as pessoas não devem atirar pedras nas outras. Não pode, a gente não deve, sabe, ser movido por uma onda de ódio que não é comum para que a gente conviva entre seres humanos, para que a gente possa estender a mão, para que a gente possa compartilhar uma vida, sabe, com outras pessoas. A gente não deve atirar pedras, porque todas as pessoas, elas têm uma história. Elas carregam consigo uma experiência de vida que é única, assim como cada um de nós é único. Quando eu cheguei lá em Rio Verde, eu fui hostilizada por um grupo de pessoas e mais em especial por uma pessoa que não me conhecia, que não sabia nada do que eu tinha passado na minha vida, não sabia as noites em claro que eu tinha passado estudando para passar num concurso, não sabia nada, gente, não sabia o meu histórico,
sabe? De ter problema renal, de ter passado por cirurgia, de até 9 anos eu mal podia aproveitar minha vida, porque eu caía com dor, com crise renal. Quando eu ficava boa, eu saía, aprontava, queria recuperar todo aquele tempo perdido e aí caía com crise renal novamente, até que descobriram qual era o meu problema e eu fiz cirurgia com 9 anos de idade. Então, as pessoas não me conheciam, mas mesmo assim, por não me conhecerem, ninguém tinha o direito de me atirar pedras e de me hostilizar, porque eu não fazia parte daquele reduto desde que esse reduto existia, sabem? E olha, gente, que eu tô falando de educação, de trabalhos na educação. Então, quando eu paro para imaginar como é essa hostilização dentro de uma política, eu multiplico isso por milhões de vezes, sabem? Porque o político, ele tem o seu gingado, ele tem o seu veneno, sabe? Tem as suas benevolências, eles sabem andar conforme a música toca. E aí eu fico imaginando quando uma pessoa que está trabalhando com pacientes, está trabalhando com vidas, desenvolvendo programas de pesquisas dentro de uma universidade para auxiliar no tratamento de pessoas com câncer, é jogada num meio em que é alheio. Algumas pessoas falavam assim que ele estava alheio às situações que aconteciam. E realmente ele era um estranho no ninho. Então, a gente precisa enxergar esse outro lado antes de fazer isso, sabe? Antes de malhar Judas. A gente tem que saber reconhecer os feitos de uma pessoa. Eu lembro que quando ele assumiu no lugar do Mandetta, eu fui pesquisar coisas para saber quem é esse ministro da Saúde, não é? Afinal, eu sou uma paciente da saúde, eu sou uma paciente. E lá, quando eu li sobre ele, eu descobri que ele é filho de pais judaicos. Então, imaginem, vocês sabem, não é bem a história dos judeus que foram perseguidos, que foram colocados em campos de concentração, que foram submetidos a todo tipo de rechaço humano possível na história da humanidade. Então, imaginem, ele é filho de pais judaicos. Essa história está muito mais próxima dele do que da minha, que não tenho descendência judaica. Outra coisa, ele foi jogador de futebol de salão, assim, de sucesso no Rio de Janeiro. Ele era goleiro, ele atuou lá, se não me falha a memória, em jogo de futebol de salão nos bairros, depois em competições estaduais, e foi campeão estadual de futebol de salão no Rio de Janeiro, como goleiro. A gente não tem essa impressão, não é? Então, olha, quando a gente vai tirando o véu das coisas, como que parece que é um mundo novo a ser descoberto. Ele tem 60 anos
Eu tinha uma impressão de que ele era muito mais jovem. Não, ele tem 60 anos, então pensem o tamanho da experiência que ele tinha e que ele tem como médico e como pesquisador. O pai do Nelson Teich, ele morreu dentre algumas outras doenças de câncer e de Parkinson. E o que mais me impressiona nesse homem é que o médico falou mais alto do que o ministro, do que o político. O médico, dentro dele, sabe que o uso da cloroquina não é bom. Tem uma série de efeitos adversos no paciente. Em países que fizeram uso da cloroquina, já mostraram que ela não é eficaz. Nós devemos buscar outra linha de pensamento que não essa. O médico sobrepôs ali a função que ele exercia como político, como ministro, como aquilo que a maioria de nós via só de frente, sem querer saber o que tem por trás da história. É isso, gente. Quero pedir para vocês dar o like, para vocês compartilhar se vocês gostaram do vídeo, para vocês darem o dislike se vocês não gostaram, se inscrevam porque vocês sabem que o canal ele é diverso. Eu faço uma abordagem bastante compacta sobre câncer de mama, sobre tratamento, sobre desafios. Você sabia, você não sabia, dicas. Então, gente, vamos lá, se inscreve no canal, não custa nada. Grande beijo no fundo do coração. Vamos que vamos, juntos sempre.